Os irmãos lembram, não é, o que significa ser santo? Lembram? Ser santo, essa palavra, ela significa o quê? Ser separado, né? Separado. No caso de Deus, Deus é santo, ou seja, Ele é separado. Separado de tudo aquilo que é trevas, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é imundo. Nosso Deus é santo, Ele é luz, né? E habita em luzes inacessíveis. E nós vamos ver hoje a respeito da santificação como o ser exclusivo. Então você é um ser exclusivo. Quando Deus te escolheu, Ele te chamou em Cristo, você passou a ser de uso exclusivo. Ele te fez santo, Ele te separou do mundo, das sujeiras, do pecado, não é, da escravidão, do diabo. Ele te separou. Agora você não pertence mais a estes, você pertence a Ele. Mas Ele te separou para isso, para uso exclusivo dele, certo? Então é estranho quando nós, como cristãos, vivemos para nós mesmos, satisfazemos as nossas paixões pecaminosas. É estranho, porque não foi para isso que Ele nos separou, foi disso que Ele nos tirou. Então, eu acredito que os anjos ficam sem conseguir entender como é que Deus ainda nos suporta, nos tolera. Porque os anjos têm um nível de santidade elevadíssimo, né? Eles não pecam, eles são completamente separados. E aí eles estão aqui conosco, trabalhando por nós, servindo a pecadores. Não que eles tenham inveja, ele não tem inveja, mas certamente eles não conseguem compreender essa dimensão, essa relação de Deus com pecadores. E certamente nem nós, nem ele consegue entender como é que Deus, sendo tão santo, separado de tudo que é imundo, ama pecadores ao ponto de sacrificar o próprio filho dele por esses pecadores. Então é algo muito profundo e a gente precisaria, né, valorizar isso, tentar entender de uma forma melhor isso. Veja, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 19. Eu quero que alguém leia. Eita, é bom ficar com isso. Alguém leia. O 6. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19. Acaso não sabeis que... Espera aí, irmã. Pronto. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Entendeu? Isso é o que significa ser santo. É você entender que você não pertence a você mesmo. Veja, o quão isso é grandioso. Porque Deus, Ele não te fez santo, Ele não te separou apenas do mundo, de Satanás, do pecado. Ele te separou até de você mesmo. Então, quando você faz a sua própria vontade, quando você quer mandar e desmandar, mesmo contra a vontade de Deus nas Escrituras, você está aqui
manchando essa relação santa. Olha, vocês são, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de vocês. O Espírito Santo veio para vocês da parte de Deus. E vocês não são de vocês mesmos. Por quê? Porque você é santo, você foi separado para uso de Deus. Mas às vezes a gente faz a nossa própria vontade, às vezes a gente cai nas ciladas do diabo. Então diz assim: o pecado, portanto, afeta o ser humano inteiro, não parte dele. Então o pecado mancha você por completo. Ah, não, manchou minha carne. Não, manchou sua alma, manchou seu espírito. Manchou você por completo. Santifica-se, portanto, o homem, cujo objetivo pré-estabelecido pelo Criador era ser exclusivamente seu. Então, santifica-se aquele que entende isso e diz: não, Senhor, só quero dar um passo se o Senhor assim deseja. Só quero parar quando o Senhor assim quiser. Só quero recuar quando assim te agradar. Então, esse é aquele que entende o que é santificar-se para uso exclusivo, destinado ao serviço, à adoração e louvor de Deus. E agora a gente tem que parar para pensar. Somos louvor para Deus? As pessoas que nos conhecem glorificam a Deus ao verem o nosso procedimento no trabalho, na rua, entre os familiares, entre os amigos. Somos motivos de louvor? Ah, não, esses meus amigos nem sabem que eu sou crente, posso ser de qualquer jeito. Será? Você tem uma roda de testemunhas assistindo você, que sabe que você é crente, cristão. Você tem uma roda de demônios que te assistem e uma roda de anjos que te assistem. O próprio Cristo que está com você ali naquele ato pecaminoso. Veja como isso é sério. Então nós temos que ver, rever, refletir, meditar no nosso propósito aqui na terra. A gente não está aqui na terra para fazer o que queremos. Nós estamos aqui para fazer o que Deus quer. Eu acho lindo a forma que Davi fazia. Ele tinha algo a realizar, ele não, peraí, vamos consultar ao Senhor para saber se isso é do agrado dele ou não. Consultava, se não fosse, ele não fazia, se fosse, ele fazia. Então, para cumprimento de tais finalidades, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lembra disso? Onde é que está isso? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Alguém leia aí e grite no microfone. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aí é bom revezar a leitura, não é? Cada um lê um texto para que todos comecem. Leia esse que eu estou preparado para dar. Volta. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ok. Para que Deus fez isso? Para que Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem? Para quê? Para você viver segundo Ele, para você refletir Ele. Se você tem a imagem de Deus, as pessoas teriam que ver Deus em você. Era isso que Adão refletia antes do pecado. Ele brilhava, ele era luz. Ele dominava tudo no jardim.
Mas aí corrompeu-se essa imagem. E agora o homem passa a ter a imagem do pecado. Mas percebem que o propósito inicial de Deus foi que o homem tivesse a sua imagem. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher, para que eles refletissem, para que eles andassem de acordo com o caráter de Deus, com aquilo que Deus ama. O senhor quer ler o texto, né? Aqui tem um texto muito interessante, irmão. Deixe o microfone chegar aí. Aqui em 1 de Pedro, a gente vai ver aqui no capítulo 1, verso 5, diz assim: eleito segundo a presidência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Amém. Eleitos para isso. Para quê? Para a santificação no Espírito. Então foi para isso que Deus nos elegeu, para a gente viver de forma santa. Mas a gente vai acomodando, irmãos. E quanto mais o pecado vai tomando de conta da sociedade, mais a gente vai relativizando aquele mal. Olha, o homossexualismo é algo abominável, diziam os nossos avós. Hoje em dia os crentes dizem, normal, né? Então, ou não se preocupam ao ponto de socorrerem aquelas pessoas, ao ponto de chegarem para elas em amor e dizer que Jesus Cristo pode libertá-los daquela vida. Aos mentirosos, a mentira é besteira, porque se relativizou. Achou-se que é tanta gente mentindo que se tornou natural. A fofoca, a ira, a inveja, os pecados vão se tornando naturais. Mas não foi assim. Deus nunca vai ver como natural o pecado. E Ele vai se levantar contra. Ser santo, portanto, significa pertencer privativamente a Deus e servi-lo exclusivamente, quer nas funções seculares, quer no exercício dos carismas eclesiais, ministeriais e litúrgicos. Olha, ser santo, portanto, significa pertencer privativamente a Deus e servi-lo. O que a gente faz com o nosso corpo é horrível, é abominável. Pertencemos ao Senhor. Deveríamos fazer só aquilo que Ele nos manda. Quem é o marido que gostaria de ver um intruso entrando na sua casa e se afeiçoando e tendo intimidades sexuais com a sua esposa? Qual é a esposa que aceitaria uma estranha entrando, ou conhecida, seja o que for, na sua casa e se afeiçoando intimamente com o seu esposo? Não, ninguém aceita. Sabe por que não aceitam? Porque a esposa diz, não, meu marido é meu, é privado, é uma propriedade privada minha, ele pertence a mim, isso é privativo meu. O marido diz a mesma coisa. Mas, por outro lado, nós pegamos quem nós somos e nos prostituímos com o pecado, com o mundo, com os nossos prazeres, tirando essa privacidade, esse momento de separação, de pertencer ao Senhor. Nós tiramos isso e vivemos de qualquer forma, depois voltamos para o Senhor com a cara lavada, achando que isso é normal. Deus perdoa. Como é que podemos tratar o nosso Senhor desse jeito? Se Ele diz, olha, você é meu, você é minha, então temos que ser privativamente, de fato, dele. Agora, em todos os sentidos, no culto. Por que tem gente que vai para o culto e não quer saber nem o que é que a Bíblia diz a respeito do culto? Não, muita gente procura um culto que seja agradável ao seu coração.
Mas será que o agradável ao seu coração é agradável a Deus? Será que o que você faz no culto é o que Ele pede nas Escrituras? Tem gente que não quer nem saber. E o seu trabalho para Ele, ministerial? Tem gente que nem se esforça em servir a Deus, ao reino dele, mas se dedica com afinco, levanta de madrugada, trabalha até tarde da noite para o seu patrão, pensando em receber recompensas terrenas. E Deus, será que não é mais honrado que seu patrão, mais honrado que suas recompensas terrenas? O corpo foi criado por Deus, e nele inflado o Espírito, completando a criação da mais extraordinária e sublime das criaturas, o homem. Vocês lembram quando Deus cria tudo e agora Ele cria o homem e Ele diz: eu vi que era tudo muito bom. Criou o sol, criou os astros, criou os animais, e era bom, e era bom, e era bom. Quando Ele cria o homem, Ele diz: eu vi que tudo era muito bom. Então Deus criou o homem. Ele criou um corpo, uma carcaça. E aí Ele, como quem enche uma bola de sopro, enche o homem com o Espírito, para que o homem seja a sua imagem, e faz do homem a coroa da sua criação. Para quê? Para o homem pecar, se afastar dele. Veja só, nós vimos em 1 Coríntios capítulo 6, 19, que nós não pertencemos a nós mesmos, que nós somos morada do Espírito Santo. Se a corporalidade não fosse importante, Jesus Cristo não teria se encarnado. Então é importante você ter um corpo. Você deve valorizar esse corpo, você deve cuidar desse corpo, e você deve proteger esse corpo. Trate esse corpo como se fosse o jardim que Deus te confiou, de maneira que Satanás não venha corromper esse lugar tão perfeito. Expulse-o. Você tem autoridade para isso. Se Adão dissesse: sai daqui, Satanás, arreda para longe daqui, ele teria que sair, porque Deus disse: Adão, você vai ser o guarda do jardim. Então Adão teria a autoridade de expulsá-lo, mas não expulsou. Nós temos a autoridade de expulsar ele quando vem nos induzir ao pecado contra o nosso amado Senhor. Mas muitas vezes fazemos como Adão, fazendo de conta que nem estou vendo, né? O que ele está fazendo com minha vida, o que ele está fazendo com o meu corpo. Veja só, João, Evangelho, capítulo 1, versículo 14, o que diz. E aí outro irmão lê esse versículo. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Aí o senhor pode escolher aleatoriamente, irmão, quem seria o leitor. E esse irmão tem que se submeter à sua autoridade. Achei. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Veja que coisa incrível, né? E o Verbo se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso para quê? Para que tudo isso? Por que Deus deixar a sua glória e assumir uma forma de criatura? Por quê? Para quê? Para restaurar em nós o que foi corrompido em Adão. Para que a gente pudesse ter acesso à sua graça
e a sua verdade, para que a gente pudesse ver novamente a sua glória como Adão via, a glória como do unigênito do Pai. Precisou Jesus Cristo assumir um corpo também, para que fosse possível isso, para que a gente voltasse a ter a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Esse é o trabalhar do Espírito em nós. O Espírito trabalha na nossa santificação, para a gente se parecer mais e mais com Deus, novamente. Veja o que diz Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Aí o Senhor nem precisa procurar, irmão, porque no caso o Senhor vai procurar os escolhidos. Pode ir. E aí a pessoa se submete. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Opa, então aquela imagem de Deus que nós perdemos, quem veio em forma de homem restaurar essa imagem, ou ser a imagem que Adão deixou de ser? Jesus Cristo. Este é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Só que agora ele veio com absoluta e plena perfeição do que é a imagem do Criador. Agora nós vamos ver 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 5. A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e 5. Veja o que é que o diabo tenta fazer com você. Qual é o trabalho dele, qual é o objetivo dele, qual é o propósito dele. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Pausa aí. Então veja só o que é que o diabo faz. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Qual a finalidade, qual o propósito de Satanás colocar venda nos olhos dos incrédulos? Ele quer o que com isso? Isso, para que não resplandeça a luz do Evangelho sobre eles. Porque a luz do Evangelho é o quê? A luz do Evangelho é a glória de Cristo. É a verdade, é a glória de Cristo. E a glória de Cristo, ou seja, o próprio Cristo é o quê? A imagem de Deus, certo? Então veja qual é o plano dele. Ele não quer que os incrédulos vejam a glória de Cristo, a glória do Evangelho, a luz do Evangelho. Por quê? O que aconteceria se o incrédulo tivesse contato com a luz do Evangelho da glória de Cristo? Aconteceria o que com esse incrédulo? E amaria o Senhor, e amaria essa luz, e ele diria: eu nunca quero me apartar dessa luz. Mas como eles pertencem ao diabo, o diabo diz: jamais permitirei que você se torne a imagem de Jesus Cristo. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo em nós, tornar em nós a imagem de Jesus Cristo. Mas não precisa ler o versículo 5. No entanto, nós vamos para outro versículo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 29.
A epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 29. Se quiserem falar alguma coisa, questionar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, façam-no, porque nós queremos ser edificados com a participação dos irmãos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. E é? Não era o irmão que escolher. Nossa, Olha, irmão, gostava que o Senhor seu. Ele aponta daí mesmo, sentado, quem ele quer. A irmã Rosa, ele escolheu a irmã Rosa. É o 29. Capítulo 8, 29. A irmã Rosa, na mesma maneira. A irmã já ia ler sem o microfone, não pode? Leia. Da mesma maneira, também o Espírito. Não, é capítulo 8, versículo 29, esse. Não. Deixa eu ver aqui. Não, esse é o 26. É para o 20, não. Pois aqueles que Deus te atentou, conheceu ele, também predestinou para sempre conformes a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, qual o trabalhar de Deus na vida do crente, na vida daqueles que Satanás não tem o poder de cegar. Portanto, aos que de antemão, ou seja, antes de existir qualquer coisa, aos que de antemão ele elegeu ou conheceu, também os predestinou. Nós fomos predestinados. Para quê? Para sermos conforme a imagem de seu Filho. Percebe que Deus ele está trabalhando nessa restauração. A perca da imagem e semelhança de Deus em Adão agora está sendo restaurada em nós. E Ele nos predestinou para isso. Ou seja, é impossível você não caminhar em direção dessa transformação, de voltar a ser a imagem do Filho dele. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então isso é santificação. O Pai trabalha diariamente, 24 horas por dia, nesse objetivo, através do Espírito Santo, em nos fazer a imagem do seu Filho. Nós vamos ler 2 versículos para encerrarmos. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 21 e 29. Esse também foi ali que entregou, né? Será que não? Capítulo 3 de 1 Coríntios, do 21 ao 23. Técnico é técnico. Veja aí o que diz. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Vá, conclui. Até o Seja 23. Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Olha só, não é? Que coisa maravilhosa. Deus está dizendo, olha, tudo que eu criei é de vocês. Tudo. Os apóstolos são de vocês. O mundo eu dei para vocês. A vida eu dei para vocês. A morte eu dei para vocês. As coisas que vocês desfrutam no presente eu dei para vocês. As coisas que vocês ainda vão desfrutar no futuro eu dei para vocês. Tudo é de vocês. Só que tem uma coisa. Vocês são de
Cristo. Então vocês vão desfrutar de tudo isso da maneira que o meu filho disser, porque vocês pertencem a ele. Essas coisas pertencem a vocês, mas quando ela chegar para vocês, usem-na para a glória do meu filho, porque vocês são deles e ele de Deus. Tá certo, irmãos? Vamos ver mais um versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O que o Senhor nos recomenda fazer. O que é que diz? Quem será o próximo? Jéssica, leva para alguém, o irmão pode apontar, para o irmão não fazer tanto exercício. Sobrou Israel. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Amém. Portanto, quer vocês comam alguma coisa, quer vocês bebam alguma coisa, ou façam outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, porque vocês foram separados para uso exclusivo dele. Tá certo, irmãos? Alguma dúvida, questionamento, pergunta? Fiquem à vontade. Então, peça, nos conduz em oração. Aproveita que o microfone já está contigo. Está sendo realizado. É verdade. Senhor, por este momento, Pai, onde aprendemos a amar cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Amém. Fortalece a cada um de nós, ó Pai, nos guia, ó Pai, pelo caminho certo, Senhor, e ajuda-nos, Pai, para que a Tua misericórdia e a Tua graça esteja sempre conosco, Pai. Amém. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesse início de semana, abençoa cada um de nós, ó Pai, Amém. para que a gente possa estar sempre contigo, Senhor. Fortalece-nos a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. A mulher com o microfone na mão e bota no joelho para falar sem microfone. Irmãos, até ter ela fala pelos cotovelos, não pelo microfone. Vamos sempre buscar a face do nosso Deus, e terça-feira todos aqui reunidos, empenhados em conhecer mais